O seu repórter da verdade apresenta notícias emocionantes. Será que o divórcio acabou? Estariam o espírito e a ciência dando as mãos? A igreja e o laboratório estão dizendo a mesma coisa? Vindas da enevoada antiguidade, a busca pelo divino e a busca pelo conhecimento sobre o universo marchavam lado a lado. Na antiguidade existia um deus da astronomia, um deus da horticultura, um deus da irrigação. E os padres eram os escritores e os pesquisadores que investigavam esses campos do conhecimento. Grécia Antiga. Os filósofos respondiam perguntas do tipo: por que estamos aqui? Desenvolveram a teoria do átomo, movimentos celestiais e a ética humana. Europa medieval. A igreja alcançou uma posição de imenso poder. Escolhia reis, era dona de terras e fornecedora da verdade. A igreja se incumbiu do cargo de ser a única a saber tudo. O dogma era a lei. Mas a ciência evoluía e desafiava o dogma de que a Terra era o centro do universo. Copérnico, Bruno e Galileu sentiram o peso da mão da igreja. A tragédia. Sem conseguir mais omitir a ciência, a igreja e a ciência dividiram o esforço pelo conhecimento. Descartes inventou o dualismo. A igreja tinha o invisível, a ciência o visível. E assim nasceu o materialismo. Uma trégua penosa. Os cientistas não eram mais tolerados e reagiram em forma de vingança. O invisível é fantasia, ilusão. Nós somos pequenas máquinas que vivem em um universo máquina previsível e respeitamos leis rígidas e imutáveis. A igreja revidou. Os cientistas sem alma foram condenados ao inferno. Darwin contradisse. O Criador não é nada, não está em lugar nenhum. Nós somos seres em mutação, simples portadores de DNA e sua incansável procura por mais em um universo sem sentido. E enquanto isso, tanto a ciência quanto a religião batiam a cabeça na parede. Se tudo era um mecanismo e Deus era o criador de tudo, então o que a humanidade deveria fazer? A ciência cavou mais fundo em um universo morto e deu de frente com um mistério nunca revelado. Em pequenas esquinas do tempo e do espaço, os cientistas encontraram energia inexplicável e mistérios de quebrar a cabeça. Mistérios que sugerem que tudo está conectado, que o universo físico, em sua essência, não é físico. O tempo e o espaço são só elementos desse não materialismo. E hoje, cientistas renegados estão se encontrando com líderes religiosos, conversando e tentando realizar um encontro de espírito e ciência de uma vez por todas. Assim como o século XX abriu as portas para uma visão mecanicista, o século XXI irá demolir a parede que separa a igreja e um laboratório. Seu repórter da verdade se despede aqui. A toca do coelho e a profundidade que quer alcançar é o quanto quer descobrir sobre sua natureza. Alice desceu pela toca do coelho e encontrou o chapeleiro maluco. E ele era louco. A ideia é que você quer sair da toca depois de ter entrado. Existem dois estágios da ciência. A parte maluca, onde você desce pela toca do coelho, e a parte onde você checa a maluquice das suas ideias dentro de um processo rigoroso e rígido. O interessante da ciência, da física, é que é uma forma legítima e nova de tentar chegar a um acordo com o mundo. O método experimental, que é importante para a física, é uma coisa muito diferente do método de revelação ou do método da meditação. Eu não acho que seja verdade que os adeptos do budismo, por exemplo, possam mudar as suas crenças baseados nas consequências de experiências feitas com elétrons. Podemos nos perguntar por que essa fenda entre a igreja e a ciência, entre a ciência e a religião apareceu agora. A raiz disso é muito profunda, porque leva a uma convicção de que alguns dos livros das Escrituras
como Gênesis, que fala sobre os começos, na verdade nos fala sobre a origem do mundo. Qualquer escola bíblica diria que a Gênesis não tem a ver com a origem do mundo. Muitos religiosos acreditavam que existia um tipo de noticiário ao vivo, como a CNN, sobre o início da criação na Gênesis. Tanto que o famoso arcebispo James Ussher, na Irlanda em 1650, calculou todas as eras dos patriarcas e descobriu por conta própria que a criação do mundo aconteceu no ano 4004 a.C., no dia 17 de setembro, às 9 horas da manhã. Deve existir uma explicação científica para a espiritualidade. Não existia nenhuma boa até pouco tempo. A única que faz sentido é a que diz que o autoconhecimento, os valores platônicos, a bondade e a verdade existem na geometria fundamental do espaço e tempo, e pode influenciar nossas ações se estivermos abertos para isso. Isso nos conecta com todos os outros seres do universo como um todo. Quem somos nós? Uma nova evolução. A ciência cria as histórias das nossas vidas. E a ciência nos contou uma história muito fraca. Disse que somos algum tipo de erro genético, que temos genes que nos usam para chegar à próxima geração. E que por acaso acontecem mutações. Disse que estamos fora do universo, que estamos sozinhos, que somos separados e que somos esse erro solitário em um planeta solitário, em um universo solitário. E isso evidencia a nossa visão do mundo, a nossa visão de nós mesmos. E agora estamos percebendo que essa visão de separação é uma coisa muito destrutiva. É o que cria todos os problemas no mundo. It's the thing that creates all the problems in the world. Agora percebemos que esse paradigma está errado, que não somos separados, somos uma coisa só. Estamos juntos no mais profundo sentido da nossa existência. Estamos todos ligados. Estamos tentando entender e absorver as implicações disso. O que isso significa para mim e para minha vida? Precisamos de um novo lugar espiritual, um novo caminho de entendimento da natureza do que é ser um ser humano. Porque o jeito antigo, a velha mitologia, a velha monarquia do rei Deus contra as velhas leis da ciência para fazer tudo, está morta. Precisamos de uma nova visão. A física quântica pode nos ajudar a dar um passo na direção certa. A chave do novo paradigma, pelo menos para a medicina, que é onde me encontro, é que a consciência é real e tem um impacto. Temos que ir além dos nossos sentidos para criar um novo paradigma. Pode ser que o que esteja acontecendo dentro de você, no seu cérebro, no seu sistema nervoso, no seu modo de observar, no jeito como a memória funciona, como sua mente funciona, seja um tipo de relação de observador-matéria, o que torna as coisas reais para você, afetando a sua percepção de realidade. Não é mudar a realidade. Você não troca as cadeiras, os caminhões, as máquinas e os foguetes decolando. Essas coisas não mudam. Mas você muda o jeito como percebe as coisas. Talvez o que pensa sobre as coisas, o que sente pelas coisas, como você percebe o mundo. A infinidade de informações que o cérebro processa a cada segundo nos diz que há mais coisas no mundo do que estamos percebendo. A toda hora estamos mergulhados em uma experiência com nossos sentidos. A visão, o olfato, o paladar, o tato. Como se estivéssemos imersos sensorialmente na nossa realidade. Desconhecemos a realidade. O que chamamos de realidade é filtrado pelos órgãos dos sentidos. O cérebro processa 400 bilhões de informações por segundo, mas só temos consciência de 2.000. A realidade acontece no cérebro o tempo todo. Devia experimentar.
Como eu sei o que eu tô fazendo? Eu e o vaso somos um. Ah, pode ajudar no seu trabalho. Eu vivo pelos olhos. Eu lido com a realidade. Não com um mundo impreciso, tátil, sensível, de emoções e essas coisas. Se é real, eu quero ver. Os olhos, em alguns sentidos, são uma câmera, porque recebem a informação e guardam, mas não podem atribuir nenhum significado para nada até que você reconheça tudo. Então, de alguma forma, precisa de um editor para poder juntar o filme do que é a sua vida e o seu mundo. Se eu levanto da cama de manhã e de repente tenho uma reclamação muito séria, e é uma reclamação verdadeira, eu não sei se meus olhos estão funcionando corretamente. Então, mesmo sabendo que há um chão estável, ao lado da minha cama pode haver um despenhadeiro ou qualquer coisa assim. Se eu não consigo pensar noutra possibilidade em termos de probabilidades que nomeio, então não saio da cama. Fico paralisado no sentido mais literal da palavra. Não vou fazer a menor ideia de como, literalmente, dar o próximo passo. É definitivamente o caso que os meus olhos podem, a princípio, me enganar a qualquer momento. Já tivemos experiências com pessoas assim. Elas tinham alucinações e mesmo que não pudéssemos provar, nossos olhos nunca nos enganam. Isso é absolutamente certo. Mas quando tomamos decisões como sair da cama de manhã, estamos nomeando probabilidades para várias hipóteses compatíveis com a minha visão de chão ao lado da cama. Uma hipótese é, há mesmo um chão lá e por isso eu estou vendo. Outra hipótese é que eu esteja vendo o chão e seja uma alucinação e exista um despenhadeiro ali. Quando você sai da cama, é porque uma das hipóteses é mais provável que a outra. A realidade definitiva tem a ver com como a pessoa a percebe e o que ela acha que é a realidade do nosso mundo. O cérebro processa 400 bilhões de bits de informação. E só temos consciência de 2.000. Significa que a realidade está acontecendo no cérebro o tempo todo. Ele recebe essas informações, mas não a completamos. Se tivermos conhecimentos e informações fora dos padrões, podemos dizer que, unindo a física quântica e a neurofisiologia, o cérebro é projetado para isso. E examinar quais as possibilidades e os potenciais, e associar nosso conhecimento com nossas experiências, e repetirmos isso várias vezes. O cérebro vai começar a completar duas neuroredes independentes e vai criar uma nova visão. E essa nova visão será como pegar uma lanterna e iluminar esses 2.000 bits de informação que tem a ver com nosso corpo, ambiente e época, e lentamente levar luz para o escuro, e veremos alguma coisa nova. Isso se chama realização. Tá tudo bem? Eu ouvi você gritar. Foi outro sonho? Você era uma índia e estava vendo o barco do Colombo se materializar no ar. Nossa! E um curandeiro ficava colocando a mão em você? Legal! Olha só, talvez tenha sido uma vida passada, ou uma realidade paralela, ou uma vida futura. Que isso? Ou talvez o sonho estivesse tentando te falar a verdade. Acho que tudo depende do que você acha que é real. Você devia tentar um outro ansiolítico. Meu remédio é bom, tá? Obrigada. Bom, eu tenho que me trocar. Espero que você sinta melhor, Amanda. Ai, Amanda, como pode ser tão imbecil?
As pessoas me perguntam por que a mecânica quântica é importante, já que trata de coisas pequenas. Existem 3 respostas possíveis. Do ponto de vista prático, não faz a menor diferença. Você vai ter que trabalhar e dirigir o carro, tudo do mesmo jeito. De um segundo ponto de vista, ela faz parte de tudo no mundo, principalmente o mundo eletrônico. Quando você vai ao supermercado e passa pelo scanner para pagar a conta, esse é um efeito da mecânica quântica. Mas acho que a parte importante é a terceira, que é essencialmente uma questão filosófica. Por que os filósofos são tão apaixonados pela desconstrução das interpretações do mundo? Finalmente entendi. Entendi quando procurei na mecânica quântica e comparei com a mecânica clássica. Elas apresentam 2 propostas muito diferentes de como o mundo funciona e sobre o que somos. Da perspectiva clássica, nós somos máquinas, e em uma máquina não há espaço para experiências conscientes. Não importa se a máquina morre, você pode matar a máquina, jogar no lixo, não importa. Se esse é o jeito que o mundo funciona, as pessoas vão se comportar desse jeito. Mas há outro modo de se pensar o mundo, que foi o que a mecânica quântica apontou. Ela sugere que o mundo não é como uma máquina de relógio, é mais como um organismo. É um organismo altamente interconectado de algum tipo que responde ao espaço e ao tempo. Esse tipo de ambiente, o que penso e o modo como me comporto causam um impacto muito maior. Não só a mim mesmo, mas ao resto do mundo. Mas e se esse mundo é um padrão, ou clássico, ou máquina? Então, de um ponto de vista básico, que tem a ver com moral e ética, o que eu penso afeta o mundo. Essa é realmente a chave de por que uma mudança da visão do mundo é importante. Vamos falar do mundo subatômico e depois sobre o que ele nos fala da realidade. A primeira coisa é que ele é uma fantasia criada por físicos loucos que tentam descobrir que negócio é esse, fazendo pequenos experimentos com grande quantidade de energia em curtos espaços de tempo. É uma maluquice ter o domínio dessas coisas. Então a física subatômica foi inventada para tentar entender isso tudo. Precisamos de uma ciência para isso. Ela se chama física quântica. E ela trata de muitas hipóteses discutíveis, pensamentos, sensações, intuições, para saber mesmo que negócio é esse. Então, de um lado, você tem uma teoria que, de um ponto de vista conceitual, era um quebra-cabeça enorme. E de outro lado, do ponto de vista prático, era muito melhor sucedido do que qualquer outra coisa realizada antes. Esse é o tipo de situação que cria a tensão da qual as investigações das bases da mecânica quântica estão se alimentando desde então. Por um lado, isso é muito paradoxal, é um quebra-cabeça, é uma teoria conceitual confusa. Por outro lado, não temos a opção de jogar isso fora ou negligenciar, porque é a ferramenta mais poderosa e que melhor prova os comportamentos dos sistemas físicos que nós já tivemos nas mãos. O universo é muito estranho. Parece que existem 2 conjuntos de leis que governam o universo. Na nossa vida de todo dia, o que seguimos à risca, a medida de tempo, as medidas de tamanho, coisas que foram descritas pelas leis do movimento de Newton e descobertas há centenas de anos. E elas funcionam muito bem para as bolas de bilhar e para as balas de canhão e a gravidade. Mesmo assim, quando chegamos a uma escala pequena, quando chegamos ao nível do átomo, um conjunto diferente de leis assume. São as leis quânticas, teoria quântica, mecânica quântica, e nesse nível as partículas podem estar em diversos lugares ao mesmo tempo. Podem se comportar como ondas que se espalham espacialmente e temporariamente. Podem estar interconectadas em grandes distâncias. Podem estar unificadas em um estado quântico dominadas por uma função de onda. E a fronteira entre o mundo quântico e o mundo clássico é realmente um mistério. Algumas vezes é chamado de o colapso da função de onda, porque no mundo quântico tudo está em superposição, há múltiplas possibilidades. E no mundo clássico essas possibilidades parecem se tornar uma escolha específica, então tudo está em um lugar específico. A mecânica quântica é o descobrimento e a exibição da informação, o descobrimento e a exibição da potencialidade, ondas de informação, ondas de potencial do elétron. E é importante o mundo dos potenciais, não é o mundo dos elétrons, é o mundo do potencial do elétron.
Mas você tem que se perguntar, ondas de quê, na verdade? Qual é o campo que está se ondulando? É o oceano? Não, é um oceano universal, um oceano de pura potencialidade, um oceano de abstração, de existência potencial. Chamamos de campo unificado ou supercampo de cordas, e é disso que somos feitos. Conectividade entre todas as coisas é um elemento básico da fábrica da realidade. É muito difícil encapar seu pensamento com isso. Mas Erwin Schrödinger, um dos fundadores ou descobridores da mecânica quântica, disse que o emaranhado, que é essa ideia da conectividade, não é uma propriedade da mecânica quântica. Ela é a propriedade. É a propriedade da mecânica quântica que a torna muito estranha e não parece se encaixar com o nosso mundo comum, com a nossa experiência comum. Mas, na verdade, se encaixa sim. Quer fazer uma cesta? Não precisa devolver assim. Vem jogar. Olha, gostou de você. Não tem tempo para jogar uma bolinha? Há quanto tempo não joga? Vai, tá com a bola. Arrisca. Não, moça, daí não. Tá fora. Entre na quadra pra entrar no jogo. Bem-vinda à quadra de Duque Reginaldi de possibilidades infinitas. Regra da quadra, tem que fazer a cesta. Nem encostou em você. E não é sólido. Essa bola está quase vazia. Aprendemos na escola que o mundo é cheio de coisas: matéria, massa, átomos. Os átomos fazem as moléculas os materiais. Todas as coisas são feitas disso. Os átomos, na verdade, são quase vazios. Por exemplo, se essa bola fosse o núcleo de um átomo, um próton em um átomo de hidrogênio, o elétron que o circula, que descreve os limites externos desse átomo, estaria perto daquela montanha ali, a uns 32 quilômetros de distância. E tudo que está no meio disso está vazio. O universo é quase vazio. Quando diminuímos a escala no vazio, chegamos a um nível fundamental de geometria de espaço livre. A fina linha do nível de embasamento do universo, onde há informação, há um modelo. Se chama a escala base e é a fábrica do universo. Há informação lá desde o Big Bang. Então a maior parte do universo, até a matéria, é vazia. A maioria das pessoas acha que o vácuo é vazio. Mas para a consistência interna própria, consistência de mecânica quântica e teoria da relatividade, é exigido que seja equivalente de 10 para 94 gramas de massa de energia. Cada grama sendo energia tipo E igual a mc2. É um número muito grande, mas o que significa na prática? Se eu considerar que o universo é plano, e cada vez mais os dados astronômicos mostram que ele é plano mesmo, se eu considerar isso e tirar o volume, ou tirar o vácuo de dentro de um único átomo de hidrogênio, isso dá mais ou menos 10 para 23 centímetros cúbicos. Se eu pegar essa soma de vácuo e tirar a energia latente disso, tem 1 trilhão de vezes mais energia aí do que em toda a massa de todas as estrelas e todos os planetas dentro de 20 bilhões de anos-luz. É bastante. E se a consciência permite você controlar mesmo uma pequena fração disso, criar um Big Bang não é problema.
Organizações como a NASA e British Aerospace estão tentando tatear esse inimaginável e enorme mar de energia. Se fizerem isso, viajaremos para galáxias diferentes. No espaço vazio existe uma energia inacreditável. A maior ideia que envolve a física quântica, que faz com que entendamos isso e pensemos nesse novo paradigma, é que existe esse subterrâneo. Deve existir um domínio da existência que não pode nunca ser tocado ou visto, que se perde na existência e eleva o nosso entendimento do mundo. A física tradicional tem tentado se agarrar à realidade física para entender do que ela é feita realmente. Quais são os tijolos que constroem a vida e a base de tudo isso? A vida, o universo, escorregam pelos seus dedos. E você chega a uma coisa abstrata, e fica mais abstrata até você chegar a uma região de pura abstração. Isso é o campo unificado. É puro potencial abstrato, pura existência abstrata, pura abstração pessoal ciente da consciência, que nos leva em ondas de vibração, que nos leva às partículas, às pessoas, tudo que vemos nesse vasto universo. As coisas não são inventadas por mais coisas. As coisas são inventadas por ideias, conceitos, informações. E como eu disse, nunca chega a tocar. Outro fato estranho é que os objetos nunca se tocam de fato. Quando eu bato essa bola, os átomos da bola e os átomos do chão nunca se encontram realmente. Ninguém toca em nada. Vai, coloca essas coisas no chão. Ninguém vai pegar. É como eu disse, a quadra é minha. Não tem problema. Há quanto tempo não joga? Vou começar já. A primeira insinuação que tivemos na física de que o tempo não era o que parecia ser, veio com a relatividade. Essa foi a primeira insinuação de que o tempo não era a medida absoluta do universo, que Deus Todo-Poderoso não disse um segundo, um segundo, um segundo, um metro, um metro, um metro. Você está num campo gravitacional. A sua cabeça está se mexendo ligeiramente mais rápido do que os seus pés. A segunda lei de termodinâmica diz que as coisas produzem calor e se movem para frente. Isso cria um erro de tempo. Mas no mundo quântico, essa lei parece não funcionar. As coisas vão para trás ou ficam sem tempo. As equações fundamentais da física têm uma propriedade que é atribuída à simetria reversa do tempo. Essa simetria significa que várias leis que são simétricas à reversão do tempo são leis que têm a seguinte característica. Para qualquer processo que vá de acordo com essas leis, o mesmo processo pode acontecer de trás para frente e estar igualmente de acordo com essas leis. Isso deveria significar que o leite pula para fora do café do mesmo jeito que se dissolve nele, que as pessoas parecem mais jovens, assim como parecem mais velhas. Que nós temos o mesmo acesso ao conhecimento do futuro, assim como temos do passado, que as nossas ações agora podem influenciar o passado do mesmo jeito que podem influenciar o futuro. Tudo isso está errado. Tudo isso cria um conflito enorme com o modo como experimentamos o mundo fisicamente. Uma das ideias que causa menos aceitação, apesar da física quântica já estar por aqui há muito tempo, é a possibilidade do futuro causar um efeito no presente. Acreditamos que o passado possa causar um efeito no presente. Eu seguro uma bola, eu solto, ela cai. Causa. Efeito quando bate no chão. Mas o chão pode ser a causa de eu deixar cair a bola? Só nas experiências inconscientes parece que podemos ir para frente no tempo. Na teoria quântica, você também pode voltar no tempo. Existem alguns estímulos que chegam ao cérebro relacionados à consciência, invertidos no tempo. Por exemplo, no fim da década de 70, um neurologista chamado Ben Libet fez umas experiências muito famosas. Libet estudou pacientes que faziam neurocirurgia com os cérebros expostos e ainda acordados.
Eles foram anestesiados para não sentirem a área do crânio para que os cérebros ficassem acessíveis e ficavam acordados para poderem conversar durante o processo. Então ele estimulava o dedinho do paciente e via que a parte sensorial do córtex do lado oposto era relacionada com isso. Gravava eletricamente e perguntava se o paciente tinha sentido o estímulo no dedinho, e ele também estimulava a área correspondente no córtex. Agora, o que se imagina é que se você estimulasse o dedinho, o estímulo levaria um certo tempo para chegar ao lado oposto do córtex, então o paciente relataria algumas frações de segundos depois do estímulo. E quando se estimulasse o córtex diretamente, o paciente relataria imediatamente. Ele descobriu o contrário. Quando ele estimulava o dedinho, o paciente sentia imediatamente. E quando estimulava diretamente no córtex, havia um atraso. E pesquisando todos os dados e repetindo isso muitas vezes, Libet chegou à conclusão de que, de algum jeito, o cérebro estava processando a informação do passado. O estímulo leva mesmo um certo tempo para chegar ao córtex sensorial, mas o cérebro projeta isso de volta no tempo para que o estímulo seja sentido no momento em que foi estimulado. Alguns estudos mostram que quando as pessoas começam a mover a mão ou a dizer alguma coisa, há atividade em certas células nervosas do cérebro, mesmo antes delas terem consciência do que estão fazendo. Às vezes faço coisas, depois decido fazer, mas aí já fiz. Vou me atrasar. Você pode voltar no tempo. O que foi? Lembra? Tá vazia. Como sabe essa besteira? Leio a revistinha do Dr. Quântico. Todo mundo diz que é coisa de criança, mas acho que é de verdade. É assim que faço minha mágica na quadra. Então, o que nos ensinaram na escola não é como as coisas realmente são. E os nossos sentidos nos pregam peças. Vocês têm que se perguntar, afinal, o que é essa realidade em que nos encontramos? A física moderna diz que são ondas de informação. E eu acredito nisso? Ah, tomara que sim! Essa é a minha mágica na quadra. Sempre escolho o menino primeiro. O Dr. Quântico diz que todo mundo tem, que todo mundo faz, constantemente. Está em tudo que a gente vê. E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica. O nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe o modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? O modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria.
Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferir um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas matematicamente é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Sempre somos os observadores, mas às vezes nos identificamos tanto com os eventos que até perdemos o aspecto de observador. É por isso que o material fica completamente perdido e podemos fazer as coisas sem o observador. Os dados da física mostram que o objeto propriamente dito é, na verdade, uma simplificação do que chamamos de lá fora. Quando olhamos para partículas atômicas e subatômicas, ou matéria atômica e subatômica de qualquer forma, o que descobrimos é que o jeito como olhamos para isso realmente muda as propriedades do que observamos lá fora. Será esse observador o mundo maluco e esquisito das partículas quânticas e como elas reagem? Será então o observador? E mesmo assim, nós não conseguimos ter um campo quântico sem a observação de cientistas que tenham ido lá e descoberto coisas e mais coisas. Todos são observadores. Mas nenhum deles concorda com todos os pontos do campo, porque percebe o campo matematicamente de diferentes ângulos de percepção. Não sabemos, na mecânica quântica, como nos comportar como observadores do mundo. Não sabemos como nos tratar como observadores, como uma outra parte do sistema físico que estamos descrevendo. O único jeito que sabemos como fazer mecânica quântica é com a fórmula tradicional de manter o observador fora do sistema que ele está descrevendo. Quando você o coloca lá, aparecem todos esses paradoxos. E somos forçados a dizer na mecânica quântica coisas como: o livro está fazendo isso por causa da mecânica quântica, e eu vejo isso porque eu estou lá e vejo. E é melhor não tentar analisar a segunda parte da frase para aplicar a mecânica quântica nela, porque não vai dar certo. É por isso que existem duas leis diferentes da evolução dos sistemas físicos. Uma que se aplica quando não se está olhando para ele, e a outra quando se olha. Mas isso é loucura.
Não vamos colocar numa fórmula matemática o ato de um observador consciente chegar a uma resposta. As pessoas dizem, a câmera grava e pronto, está filmado, foi gravado. Você esqueceu de uma parte da equação. Alguém tem que olhar a fita. E até alguém olhar a fita, nada foi gravado. Quando não está olhando, existem ondas de possibilidades. Quando está, partículas de experiência. Uma partícula que pensamos como uma coisa sólida existe em uma superposição que se espalha em ondas para posições diferentes. E é tudo ao mesmo tempo. No momento em que você olha, ele subitamente escolhe uma dessas posições possíveis. É fácil gerar situações onde as equações de movimento vão dizer que a função de onda, o PSI de uma bola de basquete, é distribuído uniformemente pela quadra de basquete. Não temos ideia em que estado seria essa imagem. De acordo com a lei da mecânica quântica, deve existir um estado em que se deixa de fazer sentido até para se perguntar onde está a bola de basquete. Então, de acordo com a lei da mecânica quântica, fazer a pergunta onde está a bola de basquete, cujo PSI está distribuído uniformemente pela quadra de basquete, é logicamente equivalente a perguntar a situação conjugal do número 5. Não é que você não saiba a resposta. Acontece que você não sabe se o número 5 é casado ou solteiro, mas a pergunta é que é absolutamente inapropriada. O número 5 não tem uma situação conjugal. Não há o que se perguntar sobre isso. E similarmente, a bola de basquete, cuja função de onda está distribuída uniformemente por toda a quadra de basquete, não teria uma posição que seria uma resposta coerente. A cruz do problema da medição é que, apesar da equação de Schrödinger dizer que, sob certas circunstâncias que basicamente sabemos como reproduzir em laboratório, as bolas de basquete entram em estados assim. Estados em que se deixa de existir qualquer fato inteligível, nem mesmo a pergunta sobre onde elas estão. E ainda assim, quando vamos olhar para a quadra de basquete em situações como essa, nós de vez em quando vemos uma bola de basquete aqui, uma bola de basquete ali, ou uma bola de basquete lá. O fato de enxergar a bola de basquete em uma posição específica, ao invés de vê-la em algum estado de ficção científica que nem podemos imaginar como seria, é onde deixa de existir a pergunta de que lugar a bola está. O fato de sempre enxergarmos em um lugar específico é uma violação explícita dessas equações de movimento. E é exatamente aí que aparece o problema da medição. Quando observamos, as coisas acontecem. Quando não, não acontecem. Super-heróis usam superposição. O mundo são tiras da realidade. Até a gente escolher. Os heróis escolhem o que querem. Estar em vários lugares ao mesmo tempo. Experimentar muitas possibilidades. E voltar a ser um só. A pergunta é: até onde quer descer na toca do coelho? Sua mente está criando múltiplas possibilidades no seu subconsciente. Você pode não ter consciência, mas elas existem na superposição das múltiplas possibilidades. Depois de um tempo, se concentram em uma ou outra. Planeja o futuro ou tem um pensamento à frente do seu tempo. Bela Zeta. Mas o tataravô da maluquice da esquisitice quântica é o emaranhado. Se o tempo reverso, a simetria, destrói a noção do tempo, o emaranhado destrói a nossa experiência de espaço. Dois objetos, dois elétrons criados juntos, estão emaranhados. Mande um para o outro lado do universo. Agora, faça alguma coisa com um e o outro vai responder instantaneamente. Instantaneamente. Então, ou a informação está viajando infinitamente rápido, ou, na realidade, eles ainda estão conectados. Estão emaranhados. E
já que tudo estava emaranhado no momento do Big Bang, isso quer dizer que tudo ainda está se tocando. Espaço é só a forma que nos dá a ilusão de que somos objetos separados. Já descemos o bastante na toca do coelho? Hoje você pode ver inúmeros laboratórios pelos Estados Unidos. Objetos grandes o suficiente para serem vistos a olho nu. E eles estão em 2 lugares simultaneamente. Você pode tirar uma fotografia disso. Agora, imagino que se você mostrasse uma foto disso, diriam: ah, ótimo, olha essa bolha colorida e dá pra ver um pedaço dela aqui e outro ali. Você tirou uma foto de 2 pontos? Que graça tem isso? Superposição é pré-revelação. O que eu estava falando no filme era pós-revelação. Sob circunstâncias normais, um objeto, uma vez que tenha sido detectado, está em uma posição só. Contudo, existem estados de matéria que foram criados nos quais os objetos podem estar em vários lugares simultaneamente. Não só em 2, mas mais ou menos 3.000 posições. O primeiro desses objetos se chama condensado Bose-Einstein. E eles têm somente funções de onda, o que quer dizer que são partículas sozinhas. Mas mesmo só tendo a função de onda, essa função de onda tem posições múltiplas. E se é assim, então dá uma olhada aqui e você diz: eu vejo 2 coisas aí. Não, não são 2 coisas, é uma coisa só, a mesma coisa em 2 lugares. O que é intrigante é que ainda é só uma função de onda. Não são 3.000 funções de onda separadas. É uma função de onda. Então, é uma partícula. Eu não sei se as pessoas ficariam de boca aberta com isso, porque eu acho que elas não acreditam. Eu não quero dizer que as pessoas dizem: você está mentindo, ou os cientistas estão confusos. Eu acho que isso é tão misterioso que você nem consegue entender como é impressionante. Uma partícula em 3.000 posições diferentes. O peso de uma delas seria 3.000? Não pode pesar uma. Por quê? Porque é uma partícula. É uma partícula indivisível. Mas se está em posições diferentes, não se pode colocar em escala menor de 1? Não, é inseparável. Essa é a parte intrigante, conceitual. Não são 3.000 partes separadas. Mesmo que pareça. Exato, você pode olhar para ela. Você não consegue ver, na verdade, a com 3.000. Mas você consegue ver as mais simples, as que estão em 2 ou 3 ou 4. Se procurar na internet, vai achar fotografias desses pontinhos flutuando no espaço. São partes diferentes de um objeto. Eles não são divisíveis. Não são 4 objetos ou 6 objetos. É uma função de onda. É um objeto. Elas confundem o cérebro. Elas estão aqui, aqui, aqui. Então é óbvio que é 1, 2, 3. Não pode separar uma da outra. Se tentar separar, a coisa toda vai desaparecer. Lembra de Jornada nas Estrelas? Leve-me para cima, Scott. Mas o que aquilo significava? Devemos parar para pensar no que isso significa. É o mesmo objeto e está em 2 lugares ao mesmo tempo. E quando as coisas esquentam e as pessoas ficam bravas, vão almoçar, vão para casa e vivem a vida como se nada estarrecedor estivesse acontecendo. Porque é assim que a gente faz. Essa mágica maravilhosa acontece na frente dos seus olhos. E aqui você está. O estúdio está cheio de gente, mas... Oh, meu Deus, não tem fotógrafa. Onde será que ela está? Com aliens? O monstro do Lago Ness? Em um encontro?
Pegamos 2 caixas pretas iguais a essa. Dentro tem um circuito elétrico muito simples, alguns diodos, oscilador, EPROM, algumas resistências e capacitadores. Embrulhamos uma em papel alumínio e colocamos em uma caixa de Faraday eletricamente cercada. A outra deixamos em cima de uma mesa, onde 4 meditadores muito qualificados estavam sentados. Eles entraram em estado de meditação profunda e purificaram o ambiente. Criaram um espaço sagrado, limpando a mente e as intenções. Aí, um dos 4 falou a intenção específica para esse projeto. A intenção era influenciar um alvo em particular na experiência. Poderia ser aumentar o pH da água purificada para uma unidade de pH completa, ou diminuir o pH para uma unidade de pH. Usamos esses dispositivos em todos os experimentos e fomos incrivelmente bem-sucedidos. No processo de meditação, depois que um falou a intenção, seguraram de várias maneiras por 15 minutos, talvez. E depois, soltaram. Uma segunda intenção foi colocada: gravar aquela marca no dispositivo. Pegamos um dos dispositivos que estava embrulhado em alumínio, colocamos numa caixa de Sedex, mandamos para um laboratório em Minnesota a 32.200 quilômetros. Lá ele foi para a sua caixa de Faraday cercada eletricamente. No dia seguinte fizemos o mesmo com o controle. O experimento estava acontecendo. Alguém tira o dispositivo, coloca do lado do experimento a uns 15 centímetros de distância e liga por um tempo. É isso. Aprendemos depois de um tempo que existia outro fator. Descobrimos que o uso desses dispositivos eletrônicos gravados intencionalmente, o uso contínuo deles, de algum jeito, condicionou o espaço para algum nível mais alto de simetria. E começamos a ter um novo fenômeno, que é o dispositivo funcionar, que é o pH, que estava normal, começar a aumentar para uma unidade de pH completa, se essa fosse a intenção. Ou começar a baixar. Se tiver uma unidade de pH ou mais, está morto. É assim para um humano. Geradores de eventos ao acaso jogam a moeda eletronicamente. Um tipo de experiência com gerador de evento ao acaso que foi feita centenas de vezes no passado, há umas 4 décadas mais ou menos, foi que o gerador só produz sequências de bits ao acaso, zeros e uns, como jogar uma moeda. E se pedisse para alguém apertar um botão, produziria 200 bits. E você diria: tente fazê-la produzir mais bits 1 do que bits 0. E pegando a literatura de todos os experimentos que foram feitos, você pode se fazer uma pergunta: fez diferença as pessoas tentarem fazer sair 1 ao invés de zeros? E a resposta é sim, fez diferença. De algum jeito, a intenção está relacionada com a operação de produzir esses números ao acaso. Se você deseja ter mais números 1, de algum modo, o gerador produz mais números 1. Em física quântica, ser arbitrário e processo ao acaso é o efeito extraordinário do pensamento humano, da intenção humana. No julgamento de O.J. Simpson, muitos assistiam pela TV por causa do drama não estar resolvido. Radin intui que deveria ter muita intenção acontecendo quando o drama no tribunal estava forte. Tinha vários psicólogos acompanhando ao mesmo tempo, e Radin estudava o comportamento do gerador de números ao acaso. Radin descobriu que quando as intenções eram mais fortes no tribunal, havia uma mudança nesses geradores de números ao acaso. O acaso ficava muito forte. Isso nos leva a pensar: as pessoas afetam a realidade que vem? Pode apostar que sim. Nós afetamos a realidade que vemos, mesmo que tentemos nos esconder e nos façamos de vítima. Todo mundo afeta. We all are doing it. Me diz onde você está. Ah, tá bom. Mas corre, tá certo? Porque as modelos estão me dando dor de cabeça. 10 minutos.
Nossa exposição do metrô veio do Japão, do Sr. Masuro Ezumoto. O Sr. Emoto ficou muito interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais receptivo dos 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que talvez ela pudesse responder a eventos não físicos. Então ele fez uma série de estudos, aplicou estímulo mental e fotografou com um microscópio. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Esta é a foto da água da represa de Fujiwara. E essa foto é da mesma água, depois de receber uma bênção de um monge do Zen budismo. Agora, na próxima série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Esta foto é da água destilada pura. Essa é sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Esta é o que do amor. Vamos nos aproximando aqui do obrigado. E pode ver onde ele colocou as palavras aqui no vidro. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora o Sr. Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que criou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me dá nojo, vou te matar. Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água. Que do amor. Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco.